Estamos ao vivo aqui então da Jabro, em Ribeirão Preto. E agora nós temos um super convidado aqui no Radiocast. É uma pessoa que realmente eu estou muito feliz de estar recebendo aqui. Vou apresentar brevemente aqui, embora o currículo seja extenso, mas eu acho que faz sentido a gente falar aqui, né, tudo o que esse convidado nosso já fez, porque realmente são feitos e que a gente vai entender a experiência, a expertise desse convidado de hoje. Então ele é doutor em Império pela Unesp, professor de radiologia oral pela Aarhus, na verdade é doutor em radiologia oral pela Aarhus University. Falei certo? Falou certinho. Ah, que bom. Já estou fingindo costume. Em 2022 teve o título de Dr. Odont, título de radiologia dentomaxilofacial. É ex-presidente da EAD-MFR. Em setembro agora, deixa de ser professor associado e vira professor titular em imaginologia dentomaxilofacial pela Aarhus University, e que é na Dinamarca, né? Importante a gente falar. Muito bacana. Ele já publicou mais de 150 artigos. Ele é um importante formador de opinião sobre artefatos em tomografia e ressonância magnética na odontologia. Já recebeu prêmios de pesquisa da Academia Europeia de Radiologia e da Associação Internacional de Radiologia Dentomaxilofacial. Esse currículo todo, como ele mesmo diz, é só papel, porque realmente eu acho que o grande feito desse profissional para mim é ser uma grande pessoa. Que bom. Eu fico muito feliz de te receber aqui, porque nós temos grandes referências e grandes nomes de profissionais na radiologia odontológica, e o que essa pessoa já fez, tudo que ela já viveu, as experiências que ela tem, conta muito, mas eu acho que conta muito também quando a gente encontra com uma pessoa humana, com uma pessoa bacana. E eu fico muito feliz que a gente se conheceu pela internet. Pela internet, exato. E olha como é bacana, né? A gente está aqui hoje fazendo um podcast. Primeira vez que a gente se encontra pessoalmente, embora a gente converse bastante, né? E então hoje vamos falar um pouquinho sobre ressonância magnética, que é também o tema da sua palestra. Sim. Hoje aqui. Exato. Então, teremos spoilers? Vários. Vários spoilers. Eu, inclusive, vou apresentar o podcast e depois eu saio correndo para poder assistir a palestra dele, porque tá realmente imperdível. É um tema, né, que a gente aborda pouco, a gente conhece pouco ressonância magnética, principalmente aqui no Brasil, onde a nossa odontologia, né, a nossa radiologia odontológica, ela é diferente, né, de outros países. Então a gente vai falar sobre isso tudo um pouquinho. Mas, inicialmente, gostaria de te agradecer por ter topado estar aqui com a gente, viu? Eu que agradeço, é um prazer muito grande, é uma honra. Acompanho você nos seus canais faz tempo e fico muito feliz de conhecer você ao vivo também, não só pela parte radiológica, né, mas com a parte pessoal, humana também. Eu acho que é importante, a gente lida com pessoas, não com imagens, né? Isso então mesmo. Isso é importante. Estou muito feliz. Obrigado por convidarem. Prazer nosso, uma honra, muito bom. Isso mesmo. Então vamos começar a conversar, porque também a gente não tem muito tempo aqui. Não vamos tomar o tempo da palestra dele. Qual seria a relevância da ressonância magnética na prática odontológica e como ela vai se diferenciar aí de outros tipos de imagem, né, que a gente já está mais acostumado? Não, assim, meu interesse em ir para a área da ressonância e tentar trazer isso mais para o mundo odontológico é justamente que acho que 90% das discussões que a gente tem em radiologia são associadas ao risco de expor o paciente à radiação. Então essa é uma discussão que a gente tem há décadas. Por exemplo, a tomografia computadorizada evoluiu muito, mas a nossa discussão continua sendo, mas você expõe o paciente. Eu gostaria de fazer uma imagem de acompanhamento. Você não pode, você vai expor o paciente. Eu gostaria de ter uma maior resolução. Você não pode, você vai expor o paciente. Então, a minha busca na ressonância foi justamente ir por um caminho onde você tire a radiação da discussão. Então, será que a gente consegue uma modalidade que dá para o dentista a informação que ele quer sem usar radiação? Então é claro que tem um longo caminho de desenvolvimento, mas eu acho que a grande diferença dessa modalidade é o fato que a preocupação com a radiação ela não existe mais. Então isso seria o grande adicional, por dizer... O grande benefício, né? O benefício, principalmente para o paciente, né? Então acho que esse é o ponto principal. Com certeza.
Quais seriam, assim, as vantagens da gente? Você já até falou um pouco agora sobre isso, né? Que é justamente a ausência da radiação. Mas quais seriam as vantagens aí da ressonância magnética em comparação a outras técnicas, principalmente como a tomografia? Sim. Eu acho assim, o que a gente pede é que quando a gente faz uma tomografia, uma panorâmica, qualquer outro método, a gente vê aqueles tecidos que são mineralizados. Então a gente se pauta, olha, há mineral ali, não há mais mineral ali, isso indica uma patologia, isso é uma alteração anatômica, mas a gente perde todo o conteúdo de tecido mole daquela região. E se a gente for analisar, muito do que a gente tem que avaliar em um paciente vai estar nos tecidos moles. Por exemplo, eu vou fazer um laudo de uma tomo para endo. A lesão periapical, eu vou avaliar a perda óssea naquela região. Mas em uma tomografia, como eu posso ver os tecidos moles, eu posso dizer, olha, mas aquele periápice está com inflamação ou não? É um tecido mole cicatricial ou é um tecido mole inflamatório? Então, eu acho que o valor adicional vem do fato de você, a partir de agora, enxergar também os tecidos moles que estão naquela região. Então, isso, claro, abre um novo capítulo daquilo que a gente tem que laudar, daquilo que a gente pode diagnosticar, mas tem o valor adicional de permitir que você veja aquelas patologias que estão no tecido mole também. Eu acho que é aí que fica o grande diferencial, talvez. Né? Com certeza. Você acha que uma junção desses dois exames também é uma coisa funcional? Você defende isso? Sim, eu acredito que sim, principalmente nessa fase de desenvolvimento. Porque a gente tem aí hoje, vamos dizer, 15 anos de tomografia de feixe cônico bem consolidados. E agora que nós estamos falando em alta resolução, em detalhamento, quantos anos a gente vai demorar para que a ressonância chegue nesse mesmo ponto? Talvez uma década. Agora, e se eu juntar aquilo que eu tenho de bom da tomografia com o que eu posso adicionar de uma ressonância e fazer um casamento dessas duas modalidades? Aí você está no melhor dos mundos. Exato. Então a gente costuma falar que é fazer o que era invisível se tornar visível. De qual forma? Unificando modalidades, diminuindo a dose, para trabalhar, trazendo informações que antes a gente não tinha. Legal. Né? Isso é fenomenal. Isso é realmente muito interessante, porque a gente abre um novo campo. Sim. Totalmente diferente, exato, com muitas possibilidades, né? E aí, na sua opinião, quais seriam as principais áreas onde a ressonância magnética é útil? Eu acredito que, assim, a gente poderia dizer todas de uma forma simplificada, mas eu acho que existem aquelas onde a gente pode ver o começo do desenvolvimento. Então, por exemplo, a gente pensar em ATM, que muito do diagnóstico que a gente deveria fazer, ele não é de tecido duro, é tecido mole. O profissional quer saber onde está o disco, o que está acontecendo no disco durante a mastigação. Outra área que poderia se beneficiar muito é todas as áreas, periodontia, endodontia, que lidam com inflamação. A inflamação, ela começa no tecido mole, ela está no tecido mole. Como é que eu posso usar um método que não olha em tecido mole e dá um diagnóstico preciso? Então, hoje eu vejo que a parte de ATM, pério e endo, talvez fossem, assim, os abridores de ala, vamos dizer assim, do que a gente tem que fazer. Agora, se a gente vai para as outras áreas, por exemplo, implantodontia, onde eu gostaria de ver o trajeto de um nervo, onde eu gostaria de ver se existe alguma artéria numa posição errada, um nervo numa posição errada. Se eu penso na extração de um terceiro molar incluso, aonde tudo bem, eu consigo ver o canal mandibular, mas eu não consigo ver onde está o nervo lingual e o nervo bucal. A ressonância pode mostrar esses nervos. Então eu acho que é uma questão de tempo da gente perceber, para cada indicação, para cada tarefa diagnóstica, qual a informação que falta e se a ressonância pode, de repente, dar essa informação que faltava. E é engraçado que a gente se acostumou com a tomo, né? Sim. E ela não mostra muita coisa que seria muito importante a gente ver. Você falou aí dos nervos agora, né? Teve um dia que uma aluna perguntou, eu consigo ver tal nervo? Eu falei, você não vai conseguir. Exato. Mas se estivesse usando a ressonância, seria, né? Seria mais fácil. E eu acho que é esse também o que nós vamos ter que pensar. Não é só desenvolver uma máquina que mostra os tecidos. É educar os dentistas para que eles possam fazer esse diagnóstico. Sim. Porque, mais uma vez, nós estamos há 15 anos trabalhando rotineiramente com tomografia e você trabalha muito com isso, vocês trabalham muito com isso. Sim. Nós ainda estamos no meio da curva de ensinar as pessoas a ler uma tomografia. Sim. E a ressonância vai abrir um caminho novo aí também. Eu ia falar isso, porque antes a gente só tinha o 2D. Só? Né? E quando a gente foi para a tomografia, foi uma mudança de mercado
absurda, Sim, muito grande, é uma curva de Sim, aprendizado enorme, né? Que o radiologista tem que passar. E às vezes o radiologista, ele já está assim, meu Deus, mais uma coisa, e agora? Exato. Aí chegou também o fluxo digital, Sim, já é uma outra curva de aprendizado, vai chegar aí a ressonância. Então, realmente, exige um conhecimento muito maior do profissional. Aplicar isso, exato, né? Igual você vê a alta resolução. Exato, você vê agora muito você mais. Tem que saber avaliar os condutos radiculares direitinho, que às vezes você não via numa outra tomografia. Exato, O que eu acho legal, embora seja uma área nova, o fato da gente fazer a ressonância dedicada para a odontologia tem um grande diferencial que hoje o dentista, que chega em uma situação onde ele precisa de uma ressonância, por exemplo, de ATM, ele depende de um médico que vai fazer essa ressonância para ele. Não é o fluxo que a gente está acostumado. E muitas vezes, em algumas regiões do Brasil, você tem dentistas que fazem laudos de ressonância também. Mas a grande maioria dos colegas não tem um dentista. Então a gente depende de um médico, um radiologista, claro, ele sabe fazer esse laudo, ele vai fazer com perfeição, porém ele não fala o odontolês, né, que a gente fala. A gente fala o nosso idioma. A gente estava até conversando sobre isso ontem no podcast, sobre tomografia multislice. Exato. Então é uma área assim, que foge um pouquinho do universo do dentista e que a gente tem que traduzir para o idioma que o dentista fala. E daí o interesse também de ter a ressonância dentro da odontologia de uma forma personalizada. Muito bom. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Existem desafios técnicos em relação à obtenção das imagens para a odontologia? Eu acredito que o maior desafio que a gente tem hoje é pegar um aparelho de ressonância magnética e fazê-lo menor e mais plug and play, vamos dizer assim. Porque hoje em dia, quando a gente fala de um aparelho de ressonância magnética, você imagina o porão de um hospital, uma máquina de manutenção cara, que precisa de uma refrigeração 24 horas, com 3 backups para não ter problema. Muito grande. Muito grande. Então, são esses os desafios que eu, como pesquisador, eu trabalho agora. Então, partir de uma plataforma médica e diminuir essa plataforma para que ela caiba num consultório odontológico. Então, por exemplo, uma máquina, um tomógrafo médico hoje, ele depende de você ter ali 20, 25 litros de hélio circulando no sistema. O aparelho de ressonância. O aparelho de ressonância que nós trabalhamos hoje, ele depende de um tanque de 200 mililitros de hélio. Você já tem Então você já tem. Então a gente está falando de uma diferença que é uma máquina que ela nunca para. Faltou energia. Você guarda esse hélio num tanque, a máquina se desliga, daqui 20 minutos você liga ela de novo. Não é como no hospital que você precisaria de um dia para essa máquina religar. Então hoje em dia a gente já trabalha com uma máquina que à noite você desliga e vai para casa, amanhã cedo você liga ela de novo. O custo de manutenção diminuiu. Próximo passo, fazer isso num espaço menor. Essa máquina é o mesmo tamanho. Ela já é um pouco menor, mas ela ainda depende de uma área de mais ou menos 20 metros quadrados. Máquina mais operação. Então não é algo ainda comparável com um tomógrafo. Então os desafios, eu acho que eles são mais da diminuição do hardware do que da parte das imagens em si, para que a gente faça algo que seja acessível ao dentista. Né? Eu acredito que esse seja o ponto principal. O maior desafio. O maior desafio hoje. Mas a gente tem trabalhado bastante nele, isso muito é bom. Legal. Pois isso que falta, né? Exato. E então, já que estamos falando sobre isso, eu queria saber de você se a gente tem alguma inovação já acontecendo nesse sentido. Sim, assim, desde 11 meses atrás a gente teve um clinical trial, né, um ensaio clínico aprovado, onde a gente está comparando as imagens da ressonância dedicada à odontologia com as imagens de tomografia. O nosso ponto inicial era saber se essas imagens não seriam piores que a tomografia, para que eticamente eu possa oferecer essa imagem para um paciente. Sim. Então esse estudo agora está em andamento, ele foi proposto com prazo de 2 anos, os resultados preliminares são bem bons, parte disso vou mostrar na aula, pena que eu não posso mostrar as imagens aqui, mas né, no futuro as pessoas vão ver. Então, o nosso objetivo agora é partir para uma segunda fase desse ensaio, onde a gente mostra o que eu posso adicionar. A pergunta principal que eu quero responder é: o que muda no seu plano de tratamento se você tiver essa imagem além da tomografia? Eu não quero substituir a tomografia agora, mas olha, você chegou numa rua sem saída na tomografia, você está em dúvida ainda como tratar.
Se eu te der uma ressonância, você vai saber tratar seu paciente melhor? E se você fizer esse tratamento que você planejou na ressonância, realmente o seu resultado vai ser melhor? Então eu acredito que esses são os próximos passos. A gente tem um ensaio em andamento e tentar aprofundá-lo ainda mais, né? Certamente a patologia vai ser extremamente beneficiada, né? Sim, sim. Porque eu acho que a gente vai ter, como a gente vai ter informação de tecido mole, a gente vai chegar mais próximo do diagnóstico. Sim, sim. E a interdisciplinaridade também, né? Porque a gente, com o advento da tomografia, o radiologista acabou se tornando a única referência em termos de diagnóstico, né? E eu vejo até de forma... Na educação que a gente dá para os dentistas hoje, acaba que nós temos muito mais pessoas que querem se tornar radiologistas do que semiologistas, patologistas. E talvez a ressonância comece a despertar de novo esse interesse para saber, olha, eu tenho uma sugestão de fazer uma biópsia agora que eu não tinha antes. Não seria legal também ter um dentista que saiba avaliar isso? Então eu acredito que a patologia e a radiologia vão voltar a andar mais fortemente juntas. Porque a gente enxerga mais, é natural que a gente queira explorar mais, né? Eu tenho uma curiosidade também. A gente tem na tomografia multislice, a gente tem a escala de Hounsfield, que ela pode ser aplicada com precisão, o que não acontece na tomografia Cone Beam. A gente tem a mesma coisa ou semelhante na ressonância? Na ressonância. E essa eu acredito que seria a vantagem final. Quando eu penso, por exemplo, no que a gente faz hoje de cirurgia guiada, onde você depende de uma segmentação de tecidos, a tomografia Cone Beam ainda deixa a desejar, por causa do ruído, do fato da gente não confiar na escala de Hounsfield. A ressonância, assim como a multislice, permite que a gente faça isso. Então eu acredito que as vantagens que nós vamos ter para todo o processo de fluxo digital vão ser maiores, justamente por eu ter uma escala confiável. Sim. Né? E indo um passo além, isso também abre portas maiores para a inteligência artificial. Com certeza. Porque permite que você faça anotações nessas imagens mais corretas. E talvez seja, né? Eu costumo brincar que eu acho que dá um match melhor entre a ressonância do que a tomografia, pensando em inteligência artificial também. Certamente, né? Podendo aplicar a escala, a inteligência artificial consegue identificar muito mais rapidamente o conteúdo ali. Você comentou assim, eu não acho que vai substituir a tomografia ainda. Esse ainda é por quê? Você acha que Porque eu acredito que, eu penso muito em acessibilidade, né? Eu acho que para um método ele se solidificar, você precisa que a população, em larga escala, tenha acesso a ele. E eu acho que agora a gente vê no Brasil isso acontecendo com a tomografia, né? Então nós temos aí 2 décadas quase da tomografia chegando, e hoje qualquer paciente no Brasil, ele está num raio de 50 quilômetros de um tomógrafo. Então ele consegue. Então assim, eu não sei te dizer quantos anos a gente vai demorar para ter o mesmo panorama por uma ressonância, uma aparelho de ressonância magnética. Parte do meu trabalho é ajudar a minimizar essa máquina, simplificar, baratear para que isso aconteça mais rápido. Então eu acho que o desafio que a gente vai ter, ele é muito mais tecnológico e de acesso do que do método propriamente dito poder dar a resposta que você quer. E é claro, contar com todos os amigos radiologistas educando, né, o povo para fazer esses laudos, para ler essas imagens. Eu acho que isso vai ser essencial também. Com certeza. Com certeza. E realmente, máquinas de ressonância magnética são muito mais custosas, né? Sim, bastante. O preço delas eu acredito que bem hoje, mais alto. Atualmente, é de cerca de 2,5 vezes a 3 vezes o preço de um tomógrafo. Né? Então, se você pega um Cone Beam, na média que a gente tem dos líderes de mercado, eu acredito que um aparelho desse hoje custaria mais ou menos 2,5 vezes esse valor. Eu acredito que as coisas vão ficar interessantes quando esse valor chegar em 1,5 vezes. Sim. Porque daí você tem um valor adicionado? Eu tenho algo a mais que eu posso oferecer. Você vai ter um ganho. Daí você tem um ganho, então isso pode custar um pouco a mais. Sim. Mas eu vejo que as coisas hoje evoluem tão rapidamente que eu tenho medo de falar, isso vai demorar 10 anos e queimar minha língua, entendeu? Acontecer em 5, né? Tomara. Né? Então, gestores, já comecem a juntar aí no cofrinho de vocês para a ressonância magnética. Então, para a gente finalizar aqui, eu queria saber de você o que você acha que o futuro reserva para a gente da utilização da ressonância magnética na odontologia e quais avanços a gente pode esperar aí nessa área. Meio que você já respondeu isso, mas assim, quanto tempo, mais ou menos, você acha aí que a gente consegue chegar
nessa condição onde os primeiros estarão implementando o serviço aí. Eu acho que os primeiros aventureiros. Aventureiros. Mas eu acho que essa é uma boa palavra. Eu acredito que nos próximos 5 anos vão ser os empreendedores. Sejam eles científicos ou sejam eles de negócios, né? Eu acredito que de 2 a 3 anos no máximo, algumas universidades no Brasil já vão ter acesso a essa máquina. E daí eu acredito que em 5 anos, daí aquelas clínicas mais engajadas em estarem na frente também vão. Mas eu acredito que falar 10 anos, é muito difícil falar tão à frente, mas eu acredito que em 10 anos vai ser algo assim acessível. Eu acredito que num congresso como esse você vai ter uma grande parte dedicada à ressonância quando a gente estiver falando daqui 10 anos. Mas eu acho que a palavra-chave é a popularização. Popularização do acesso, do ensino, a como lidar com isso, e para que um paciente também, se ele entrar no Google, ele vê, olha, eu li aqui que o melhor método diagnóstico para minha doença é uma ressonância. Para que ele possa, na cidade dele, achar algum lugar e um especialista que tenha esse aparelho. Porque como pesquisador eu me sinto muito frustrado se isso não acontecer, sinal que eu fiz algo de errado. Então eu espero que a popularização faça tudo isso que a gente está pesquisando hoje acessível a qualquer pessoa que precise. Né? Isso é o mais importante. E no que tange a essa questão do ensino da ressonância magnética, eu gostaria de dizer para você que a Radiomemory ela é uma empresa aqui no Brasil, você conhece também bastante que é a empresa Radiomemory, e nós estamos presentes em mais de 150 instituições de ensino e a Radiomemory constantemente promove workshops, promove podcasts, palestras e tudo mais. Então, nós somos grandes incentivadores do ensino, de realmente devolver para a nossa comunidade tudo aquilo que ela já proporcionou para a gente enquanto empresa. Né? A gente costuma falar aqui que a história da Radiomemory se confunde com a história da radiologia odontológica, porque a gente foi permeando ali lá no começo com o Fábio Matosinhos, onde ele desenvolveu algo que não existia ainda pra gente aqui, então ele evoluiu a nossa radiologia. Então fica aqui o convite para que você esteja presente com a gente online, claro, né? Porque prazer, sempre, estando lá da Dinamarca fica mais difícil, mas para estar junto com a gente, pra gente levar esse conhecimento aí de ressonância magnética para todos os radiologistas do Brasil, e a gente espera que a gente possa contribuir com isso também aí, para que a gente possa, os radiologistas já estejam com a ressonância na ponta da língua para quando essa realidade chegar. Mas a importância, né, de a gente estar falando disso aqui é muito grande, né? Porque se ninguém fala, não chega em ninguém. E o Brasil tem grandes nomes em ressonância magnética em odontologia. Nós temos grandes nomes. Eu não vou falar alguns, porque eu vou cometer, porque a gente tem uma lista imensa. Vai acabar o podcast. Então, assim, eu acho que eu sou, assim, talvez eu esteja agora com a oportunidade de desenvolver isso um pouco mais, mas eu me sinto muito seguro, porque eu sei que aqui no Brasil a gente tem tantos profissionais bons e bem capacitados, que isso vai ser natural aqui também. Então isso é muito bom. Então eu quero já aproveitar o ensejo de falar isso e te presentear com o livro do Dr. Plauto. Perfeito. De ressonância magnética. Ótimo. Já que nós estamos falando do assunto. Sim, muito obrigado. Também queremos entregar para você um kit Mineiridades. Nossa, esse é bom. Esse vem um gostinho de Minas Gerais, tá bom? Muito obrigado. Eu gosto de livros, mas um kit de Minas Gerais também. Aí o coração bate forte. Muito obrigado, viu? Muito obrigada pela sua participação aqui no podcast. Foi fenomenal. Eu acho que para mim, para Fernanda, foi super valioso, porque nós somos radiologistas e grandes incentivadores de tudo que está vindo aí de novidades para a gente aprender, para a gente evoluir. Então, estaremos coladas acompanhando tudo que você faz, lendo todos os artigos, porque a gente realmente precisa dessa informação. Muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui. E vamos te liberar para você ir correndo para sua palestra. Perfeito, eu vou lá. E eu só vou falar uma coisa, que eu esqueci de falar, o seu principal título. Que é o pai do Luca. Pai do Luca, esse é o mais importante de todos. É uma coisa linda, maravilhosa. Eu amo ver as fotos dele. Pois é. Esse é o mais importante. Fechamos aqui com a coisa mais importante da sua vida. Com certeza. Muito obrigado. Obrigada, meu querido. Um abraço grande.